Piauí e o Ceará tramita há mais de 10 anos no Supremo Tribunal Federal. Mas o assunto em pauta, está pautado, aliás, desde 1758, envolvendo 13 municípios cearenses e 8 piauienses, mais especificamente no território da Serra da Ibiapaba. O professor Eric Melo explica essa origem, né, desse litígio para a gente. Aliás, e ele tem não só voz, lugar de voz nesse aspecto, como tem dedicado os últimos 10 anos da sua vida, talvez, a esses estudos, inclusive indo à Europa. Tem um episódio lá no Yelcast maravilhoso sobre isso. Professor, de fato é muito tempo no Supremo, em especial, mas parece-me que agora tem um prazo limite para que a perícia seja apresentada, né? Exatamente. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aí nas vésperas do resultado do laudo pericial do Exército. Então o Exército vai concluir a perícia nos próximos dias. Né? Tem prazo exato? Tem. Está para o final de maio. Final de maio, começo de junho, né? Até onde o Exército ele tem prazo para entregar esse mapeamento com a proposta da divisa que deve ser seguida entre Piauí e Ceará. A gente tem, claramente para quem está em casa entender, o porquê, historicamente, há esse litígio, o porquê que o Ceará se apropriou, vamos dizer assim, se isso se confirmar. O professor Eric, no episódio, ele fala, por que é que a placa que tem lá, seja bem-vindo ao Ceará, é no pé da serra e não onde deveria estar? Ele foi entrando? Pois é. As pesquisas dos últimos 10 anos, como você falou, elas vêm apresentando para a gente justamente isso, que o Ceará ele vem avançando sobre o território do Piauí. Então a gente consegue identificar a divisa entre esses dois estados por um divisor natural, que é a Serra da Ibiapaba, a partir do seu ponto mais alto. Contudo, esse divisor pelo ponto mais alto não vem sendo respeitado e o Ceará vem avançando. Então os documentos que eu consegui em Portugal e os mapas que a gente encontrou também aqui no Brasil mostram que o Ceará ele avançou muito em relação ao que deveria ser a divisa. E atualmente, pelo critério que eles utilizam, que é o critério do IBGE, só pelo critério do IBGE eles já avançaram mais 400 quilômetros quadrados dentro do território do Piauí. 400 quilômetros? Isso só pelo critério do IBGE. Quando, na verdade, a área de litígio ela é muito maior do que se diz. Né? E se diz que a área de litígio tem em torno de 3 mil quilômetros quadrados, que seria algo mais ou menos como 2 vezes o município de São Paulo. Só que a gente já está descobrindo, nesses últimos meses, em que o governador criou o grupo de trabalho, que na verdade... foi o primeiro governador, de fato, a defender essa causa, né? Exato. Então, após esse grupo de trabalho, a gente teve uma equipe sendo formada e um trabalho muito mais produtivo. Porque até então era basicamente pesquisadores como eu que estavam levantando, mas sem recurso, sem uma equipe multidisciplinar, e agora mudou. Então a gente conseguiu nos últimos meses levantar e perceber que a área de litígio ela chega a ser o dobro do que a gente estava pensando. Então o avanço que o Ceará fez, na verdade, é em uma área de aproximadamente 6 mil quilômetros quadrados. Que envolvem quantas cidades? São 13 municípios do Ceará que estão avançando sobre 9 municípios do Piauí. Você tem essa relação de cabeça? De cabeça não, mas... mas... Vamos colocar aí na tela. Coloca na tela para mim aí, por gentileza. Área de litígio. Isso, Cajueiro da Praia, tá? Cocal, Domingos Mourão, São João da Fronteira, tem mais, Pedro II, também Pedro II, Milton Brandão, Pimenteiras, Pio IX, Fronteiras, São Miguel do Tapuio. Essas são a do Piauí. Ainda tem um pedaço de Piracuruca também, que tem um pequeno pedaço de Piracuruca. Então essa área, historicamente, o Piauí sempre reclamou, né? Quando eu digo historicamente, eu digo que é desde 1758, quando o Piauí, de fato, vai se consolidar enquanto Estado, o seu primeiro governador, João Pereira Caldas, e pessoas que hoje já falecidas, né, mas que foram governadores, que hoje ilustram as nossas ruas, como Davi Caldas, Antonino Freire, foram grandes defensores da causa do Piauí. Então, nos últimos séculos, o Piauí sempre reclamou dessa invasão. Mas, infelizmente, a gente nunca conseguiu um acordo com o Ceará e por isso que a gente acionou o STF. Professor Eric,
pelas pesquisas feitas nos últimos 10 anos, da Serra da Ibiapaba, quais municípios, parte desses municípios, seriam do Piauí? Bom, a gente não tem a precisão de quais municípios por completo passariam para o Piauí. Na verdade, o que a gente considera é que alguns municípios do Ceará, eles estenderam tanto a sua área territorial que hoje o tanto que eles estenderam é muito maior do que era a área original deles. O que eu quero dizer? Existiam municípios pequenos, próximos do Ceará, que eles expandiram tanto que hoje o que eles alegam ser o território deles é 7, 8 vezes maior do que de fato é. Tianguá é um exemplo disso? Tianguá é um município que avançou muito sobre o território do Piauí, mas não passa integralmente para o Piauí. Mas uma grande parte, se for de fato respeitado os documentos que o Piauí anexou, né, no processo boa parte de Tianguá passa a ser recuperada pelo Piauí. Guaraciaba? Também. Não, os municípios do Ceará, que são 13, né? Todos os municípios do Ceará, eles avançaram sobre o território do Piauí. Todos. Assim, eu tenho visto um movimento muito mais forte no último... Não é do Piauí, gente, do Ceará. Eu tenho visto um movimento, professor, muito forte do Ceará nos últimos 12 meses. Sim. Né? E muito midiático. Né? Popularmente falando, assim, com discursos rasos, sem muita profundidade em termos de documentação. É bem diferente do processo do Piauí, né? Sim, nós estamos observando com muito cuidado o que está saindo na mídia. E a primeira situação, tem duas situações. A primeira é que a versão que o Ceará apresenta, ela precisa da mídia. Ela precisa de sensacionalismo, ela precisa das pessoas comovidas, porque o que o Ceará defende é a ocupação, o uso capião, o uti possidetis, ou seja, a instalação em uma área que não era sua e agora tentar passa a ser. Se segurar. E uma outra situação que vem chamando a nossa atenção nos últimos meses é o posicionamento de pesquisadores do Ceará, contradizendo até mesmo a ciência matriz deles. Né? Tem geógrafos que estão fazendo posicionamentos absurdos, né? Contrariando documentos e provas já conhecidas para defender esse interesse do Ceará. Então estão indo até de contra a ciência, né? Fazendo um mau uso da ciência para defender esse ponto de vista do Ceará. Então, tanto é que a gente no Piauí a gente tem evitado discutir essa temática, porque discutir da forma como o Ceará está fazendo, toda hora é uma notícia e tal, na verdade a gente só dá força para a versão deles. A gente está deixando eles falarem e esperar o resultado que vai estar só para fechar, o secretário Marcelo Noleto participou do IELCast e falou, quando sair o resultado, o que for do Piauí é do Piauí. Se quiserem, terão que pagar. É bem isso? Nós, hoje, como eu disse, com os avanços do grupo de trabalho, né, que foi criado nos últimos meses, a gente vem tendo uma real noção do que é essa área de litígio. Então, o Piauí está sendo ocupado, está sendo explorado recursos dentro do Piauí há séculos e a gente não pode só recuperar esse território. É recuperar o território e eu ainda defendo a questão de uma indenização que o Piauí tem que receber por toda a riqueza que foi tirada do território do Piauí. E não deve ser barato. Professor, obrigado pela participação, seja sempre bem-vindo.